Muito bem, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos quase próximos do fim desse trimestre de aulas das lições bíblicas das Assembleias de Deus, que trouxe nesse trimestre aqui o ataque contra a Igreja de Cristo, os vários tipos de ataques. E hoje nós vamos estar mais uma vez falando aos irmãos a respeito destas coisas. Hoje seria sobre a sutileza da espiritualidade holística. Eu sei que poucas pessoas estão acostumadas com esses termos, né? Mas vem sim alguns ataques a respeito disso. Mas, meus amados, vamos dar início já à nossa reunião, deixando bem claro que todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz Cristo como Deus e como centro de todas as coisas. Portanto, toda a espiritualidade que não esteja centrada em Cristo é falsa, é pagã e deve ser rejeitada. Nós não estamos aqui indo contra. Paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Já demos início. Amém? Então, meus amados, nós não estamos aqui hoje atacando nenhuma outra religião, nenhum outro credo, nenhuma outra maneira que as pessoas possam vir a crer, mas explicando para os irmãos o que está acontecendo realmente dentro do contexto da espiritualidade, do crer em algo. Mas vamos dar início já lendo o texto que nós temos como meta de estudo, de análise hoje. Amém? Então ele mostra a nós que somente Cristo é o caminho. E ele nos traz assim, João 14, de 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. No versículo 6 de João 14, ele traz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o texto que nós estaremos hoje lendo e comentando, conversando com os irmãos a respeito. Apenas para pontuar, meus amados, eu queria deixar claro para os irmãos que religião seria assim o modelo. Então, religião ela é o modelo, ela é a forma, ela é o rito, ou seja, ela seria a organização, seria um tipo como é que eu vou explicar? Seria uma forma de estabelecer métodos, de estabelecer critérios, né? Então vamos dar um exemplo para os irmãos aqui. Orar é espiritualidade, então nós vamos orar a Deus, é espiritualidade. Porém, como é que nós devemos orar? Como nós devemos orar? Aí é que entra a religião, e a religião vem e coloca um método de oração. Veja que nós oramos, na maioria das vezes, de joelho, ajoelhado, com o joelho no chão, como costume religioso, Mas nós e o nosso próprio pastor Gilson fala para nós continuamente que você vai ser de joelho, vai ser de pé, vai ser lavando louça, você tem que conversar com Deus, você tem que orar. Então isso é espiritualidade. Agora a religião, ela precisa trazer uma forma para que seja estabelecido, para que não faça-se as coisas de qualquer jeito, de qualquer modo. É a mesma coisa que a Bíblia lá em 1 Coríntios 14, quando ela ordena como se deve comportar dentro da igreja, né? Então a religião ela vem e coloca o método, coloca o costume religioso. Você vai na igreja católica, você se ajoelha de frente para o altar e ora. Na igreja cristã, você se ajoelha de costas para a cadeira, de frente para a nossa cadeira. Você se ajoelha de frente para a cadeira para você ter amparo ali e orar. Então, isso é a religião, ela dá o formato às coisas. Ou seja, trazendo para os irmãos entenderem, nós jamais poderemos engessar a nossa espiritualidade. Então, a religião, ela vem e ela vai trazer alguns métodos, mas a nossa espiritualidade, ela não pode ser engessada de maneira nenhuma. Porém, nós precisamos nos organizar para poder exercer de uma forma coerente, coesa,
este método de espiritualidade que nós temos à nossa disposição. Então existe a organização eclesiástica justamente para isso. Então a religião é o que eu expliquei para vocês, mas sem engessar a espiritualidade. Afinal, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Assim ele nos apresenta. Mas vamos, isto posto, já colocado para os irmãos, vamos à nossa reunião de hoje. Quando nós falamos de espiritualidade holística, nós falamos em espiritualidade oriental. E como eu disse no início dessa nossa reunião, nós não estamos aqui para atacar nenhuma religião. Nós professamos a fé cristã e assim nós obedecemos a Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então nós temos um entendimento diferente deles. Então eu não estou aqui atacando ninguém, eu estarei aqui hoje explicando para vocês o que está acontecendo, o que é e o que não é. Nós não somos nada nem ninguém para julgarmos ninguém, isso tudo vai ser feito por Deus, não é por nós. Nós temos que ver, olhar, analisar os erros e tomarmos para nós, para que nós não erremos e, dentro do possível, orientá-los para que eles caiam na relação com a verdade, que é o que nós entendemos ter e nós temos. Então, meus amados, quando nós falamos de espiritualidade holística, nós estamos falando sobre a espiritualidade oriental. Esta apresenta uma roupagem totalmente pagã em sua crença, em relação à espiritualidade cristã, como eu acabei de falar para os irmãos. E ela vem ganhando um espaço muito grande na sociedade, ela vem conseguindo a adesão de proeminentes líderes mundiais, de influenciadores digitais, de artistas, pois a espiritualidade holística, ela não te cobra nada, ela te deixa totalmente à vontade para você obedecer à sua carnalidade, satisfazer os seus desejos, e ela vem também hoje em dia, e já desde antigamente, mas hoje mais acentuadamente, atingindo alguns segmentos do cristianismo. Muitos estão hoje se permitindo convencer pelo discurso da espiritualidade holística, aquele discurso globalista dela, pluralista, espiritualista. Então eles vêm se permitindo, meus irmãos, esquecer que o centro do cristianismo é Cristo. O centro do cristianismo é Cristo. E assim, o subentendem pela natureza, pela Mãe Terra, pelo universo e qualquer força que não seja Deus. Então eles entendem que Deus, que Cristo, ele substitui isso pela natureza, pela terra, pelo mar, pelo ar, pelo sol, e passam a mencionar muitas divindades, como nós já aprendemos em outras reuniões. Mas o primeiro assunto, ele deixa claro que uma das maiores necessidades humanas é a busca pelo sagrado. Então o ser humano, ele tem dentro dele a necessidade de buscar alguma coisa superior com a qual ele se relacione. E deixa claro no texto lido que Cristo é esse caminho, ele é o caminho para suprir a nossa necessidade. Há, portanto, meus amados, um anseio enorme do ser humano por Deus. Nós temos um anseio por Deus enorme, desde criança. A gente não se reconhece ainda como criança, mas nós temos a necessidade de buscar alguma coisa em alguém. E quando nós não conseguimos achar, ou quando nós não buscamos direito, ou quando nós nos permitimos poluir, nós achamos isso em nós mesmos. Nós achamos isso em nós mesmos. E não é que nós achamos certo, nós achamos erradamente em nós. Nós passamos a nos adorar, é o caso dos ateus. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então há, portanto, assim, meus amados, um anseio muito grande, um anseio enorme do ser humano buscar por essas coisas, e nós temos o anseio dentro de nós de buscarmos por Deus, porque nós precisamos conhecer Deus cada vez mais, e nós vemos esta busca em toda a Bíblia Sagrada. A gente pode ver em toda a leitura da Bíblia Sagrada, nós vemos essa busca, nós vemos essa relação que nós temos que ter. Salmos 42:1, ele clama, né? Como suspira a corça
pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. Então nós temos essa necessidade de buscar a Deus, ela está intrínseca dentro de nós. Portanto, eu creio que há dentro de cada ser humano, aí eu creio, meu amado, eu creio que há dentro de cada ser humano uma fagulha de Deus, cada um de nós, cristãos, pecadores que somos e nos pecadores ímpios que estão por aí, existe dentro de cada um de nós uma fagulha de Deus que está esperando apenas o quê? O nosso despertar. Quando isso despertar dentro de nós, nós começamos a deixar aflorar toda essa volúpia, todo esse amor, toda essa comunhão, todo esse relacionamento que nós temos de acordo com a palavra de Deus e segundo a palavra de Deus. O segundo tópico deste mesmo assunto alerta que há necessidade no homem de possuir esse objetivo de adoração, conforme eu falei no início para os irmãos. E quando eles se permitem contaminar, eles passam a buscar, não Deus como nós buscamos, mas eles passam a buscar deuses, quando não buscam adorar a si mesmos. Isso é incontestável, está presente em todas as culturas, não existe uma cultura onde não existe essa busca ou por Deus, ou por deuses, ou quando não se completa buscando nisso, porque isso é espiritual, a pessoa vai se achar nela mesma, porque é nela que ela vai criar as suas expectativas. Mesmo as que não conhecem o verdadeiro Deus, meus amados, ou não a aceitam como único e suficiente Salvador, eles buscam dentro deles. É difícil até falar sobre isso com os irmãos, que é um assunto muito amplo e a gente tem que constranger um pouco o assunto para ficar claro e conseguir relatar tudo que nós precisamos aqui. Mas vamos nos pegar no ateu. A sua religião, a religião do ateu, pois não, Solange? Não entendi essa parte aí. O homem ele tem a necessidade de buscar adorar. Sim. Quando ele não. Isso? Só isso, buscar e adorar. Agora, tem pessoas que se acham a Cristo, acham a Deus, acreditam na Bíblia Sagrada. Já tem pessoas que acreditam em Amon, acreditam em outros deuses, e como eu voltei a falar, o próprio ateu, que ele vai acreditar nele mesmo. Não vai acreditar em deuses nenhum, nem em Deus, nem em deuses e nem em nada, ele vai acreditar nele mesmo, né? Mas isso está aqui. Conseguiu? Consegui, Tá. Obrigada. Imagina. Então, vamos voltar a falar do ateu que eu tinha acabado de chegar nele. A religião dele é ele mesmo. Ele se adora, ele se exalta, e ele não crê em nada além dele, nem em Deus, nem em deuses. Ele acha que ele é a solução para os problemas dele. Se ele não conseguir solucionar, fica desse jeito. Porque ele é o resultado do que ele faz. Então, ele responde pelas consequências daquilo que ele faz, e dessa maneira funciona. E buscam, assim, algumas culturas, meus amados irmãos, a adorar falsos deuses. Eles não reconhecem Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura. Como Deus, eles buscam falsos deuses. Isso já vem de muito tempo atrás. Meus irmãos, a necessidade do ser humano pelo físico, pelo visível, pelo possível, pelo palpável, segundo a mente humana, leva o ser humano a ser enganado pelo diabo. Leva o ser humano a ser enganado pelo diabo. Porque o diabo ele vai te apresentar o quê? O que é tocável, o que é visível. O que ele ofereceu na tentação do deserto, o que ele ofereceu para Deus? Aquilo que se via, a necessidade extrema, o pão. Ofereceu o quê? Uma cidade. Ele ofereceu o visível, aquilo que dava para ver, o que poderia encher os olhos. E é isso que o ser humano busca. Então, meus amados, aceitar a espiritualidade holística pela possibilidade de se saber, pela possibilidade de existir um entendimento humano em volta disso, é uma coisa verdadeiramente absurda. Nós vamos ver isso a seguir. É uma coisa verdadeiramente absurda. Não há como estar ligado uma coisa à outra. Muitas vezes eles querem ver a criação. Da onde nós vamos conseguir entender a criação? É uma verdade que só se explica através do espiritual, através da fé em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus para ter esta relação.
não é verdade? O segundo assunto, ele mostra que o ser humano, assim como o religioso. Portanto, meus amados, a religião, ela desumaniza o ser humano. E eu não estou falando das regras impostas, eu estou falando de uma pessoa muito religiosa, uma pessoa pega na religião, ele cumpre rigorosamente, independente do que é. Tem que orar de joelho. Então, se não for de joelho, eu não estou orando. É dessas coisas que eu estou falando. Eu estou falando do radicalismo, do radicalismo. São coisas impostas que vão atrapalhar a sua relação com Deus. Então, o ser humano, quando ele está intrínseco numa religião e ele é desumanizado por ela, isso aí é perigoso demais. Isso é destrutivo, altamente destrutivo e perigosa, essa relação. Muito destrutiva e perigosa. A verdadeira religião, meus amados. Ô Cláudio, surgiu uma mensagem aqui, eu não consegui ler. Pastor, Pois não. eu lembrei uma coisa, eu sempre, apesar de ser da área de filosofia, eu sempre falo que não adianta discutir metafísica, antropológica e ética quando você não tem uma base ligada a Deus. Verdade. Porque, assim, até a filosofia tenta explicar a Deus, mas não consegue explicar o óbvio. Exatamente. Né? Quando você vai explicar o óbvio, né? O nascer de uma planta, as ondas do mar, aí a filosofia se perde. Ela é legal, eu sou apaixonado por filosofia, mas a questão da metafísica é que atrapalha tudo, principalmente quando você fala na questão antropológica, né? Sim. Então, assim, Deus está distante, mas está perto, né? Então, e a própria filosofia contradiz quando ela diz que é fundamental ter religião. Sim. Sim. Eu acho bárbaro isso, quando chega nesse aspecto. Verdade. A gente sabe muito bem que o grande lance da Igreja Católica, né, os bons padres são extremamente bons filósofos. Né? Verdade. Tá bom? Desculpa. Não, imagina, é sempre muito proveitoso o que vocês falam, vocês todos. A gente aproveita muito. Deus abençoe, agradeço muito a participação, viu? Bom, imagina, voltando, meus amados, a verdadeira religião, como o próprio professor Cláudio falou, ela deve andar de mãos dadas com a espiritualidade. Então a religião ela tem que estar ali de mãos dadas com a espiritualidade. E este é o único modelo que nós temos e devemos usar para nos expressarmos espiritualmente. Portanto, a base da religião, meus irmãos, é a restauração do ser humano. É a restauração do ser humano. Porque o pensamento humano, ele divaga em muitas perguntas para as quais, muitas vezes, não se acha respostas materiais ou físicas. É exatamente sobre o assunto que o nosso professor Cláudio estava falando. E a espiritualidade, ela busca explicá-las em diferentes povos e culturas. E quando não se tem conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso, ele é adorado. Quando não se tem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Aí vem a adoração a Baal, a Azerá, a Merodach, entre tantos outros deuses aí que nós conhecemos, né? Mas não podemos esquecer também o texto de 1 Reis 18, 19, que nos mostra isso quando Elias manda juntar a todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezebel, não é verdade? Então, nós temos aí vários exemplos bíblicos de adoração a outros deuses. É difícil. Sua voz está cortando, não está dando para entender. Melhorou agora?
Ah, eu achei que era aqui em casa. Melhorou agora? Não. Não, tá cortando mesmo, não tá dando para entender. Deve ser. Aqui eu também achei que era daqui de casa também. Oi? Às vezes é a internet. Pode ser a internet aqui. Melhorou agora? Agora eu tô ouvindo. Agora foi. Eu acho que foi a minha internet aqui mesmo. Então, meus amados, mas é assim. Dessa maneira muda-se. Primeira Reis, não, desculpa. Primeira Reis, Primeira Reis 18, e versículo aí, 19. cheguei na- Então vamos lá, 1 Reis 18, versículo 19, que nos mostra quando Elias fez o ajuntamento lá em todo Israel, no Monte Carmelo, ele fez o ajuntamento dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, né, que comem na mesma mesa lá de Jezebel. E dessa maneira, meus amados, nós entendemos o que? Muda-se o nome do Deus, mas a essência e a espiritualidade pagã, ela vai continuar. A essência e a espiritualidade pagã, ela continua. E aí, meus amados, o segundo tópico alerta a cada um de nós que nas últimas 2 décadas o Ocidente ele vem sendo invadido pela espiritualidade holística, e nós precisamos falar um pouco sobre isso, que faz parte da espiritualidade da elite cultural. Está nas faculdades, está no cinema, está em livros de autoajuda, e eles apresentam isso como força superior ou uma visão sistêmica da vida, como apresentamos ou como apresentado nos dias de hoje. A espiritualidade holística, que nada mais é que práticas orientais como o hinduísmo, o budismo, taoísmo. Esse taoísmo ele briga um pouco com a Lao Tse Tung, né? Ele enfatiza, como todas as outras, a integração do ser humano como a realidade cósmica. O ser humano é a realidade cósmica por meio de uma existência natural, espontânea e serena. Então nós viemos do nada, de uma maneira tranquila, serena, espontânea. O confucionismo, os adeptos do confucionismo também, entre tantos outros, é muita coisa, né? Não seja, meus amados, que sirva como alerta para que vocês não sejam como um incauto a cair na armadilha do diabo, sabe? É muita informação, eles desvirtuam de um lado, e quando isso aí não estiver servindo para eles, eles vão inventar outra coisa. Neste terceiro assunto que nós vamos a averiguar agora, nós vemos que a espiritualidade holística, ela se refere à não existência de um Deus pessoal. Então nós vamos tentar esclarecer um pouco o que seria essa espiritualidade holística. Então, segundo ela, não existe um Deus pessoal, não existe um Criador. Eles acreditam que todo o universo está interligado. Eles negam a existência de um Deus Criador. Mais uma vez eu pergunto, tantas outras vezes eu já perguntei, mais uma vez eu pergunto aos irmãos, seria o nada capaz de criar alguma coisa? Seria o nada capaz de criar algo? Eles distorcem as coisas, alegando que tudo é Deus, que o universo estaria totalmente junto e misturado. Ou seja, para eles existe uma força que controla o universo. Pergunto novamente, então, qual seria essa força? São perguntas que nós estamos esperando a ciência, que eles alegam, responder. Qual seria esta força? Pois teria que ter inteligência, eu entendo assim, essa força, vamos conjecturar aqui, essa força que eles alegam ser, ou ter, deveria ter pelo menos inteligência o suficiente para poder criar o inteligente, para poder criar as coisas organizadamente, como todas elas estão e foram criadas. Ou seja, então nós cremos e entendemos que um ser inteligente, e quando nós falamos de ser aqui, me desculpem até o termo, mas eu falo de Deus,
criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O nada não consegue produzir nada. Quanto mais inteligência, meus amados. Pois não. Pastor, essa aula para mim está sendo uma bênção, porque assim, hoje mesmo eu falei que no panteísmo, o Deus, né, que eles falam é o próprio universo. Então, eles mesmos se contradizem. Verdade. Há a contradição. Se no panteísmo Deus é o universo, então Deus criou. Deus não é um nada. Deus é Deus. Deus é Deus. Tá bom, desculpa mais uma vez. Não, imagina, é uma aula contagiante mesmo, uma aula que nos leva a esse tipo de diálogo. E é assim mesmo, é dessa maneira, é assim mesmo. O nada não tem como nada produzir alguma coisa. Então, e precisa ser uma força inteligente para construir da maneira como foi construída, ou seja, para criar da maneira como foi criada. Inclusive nós, com a nossa inteligência, com a nossa concepção das coisas. Manda um elefante fazer uma cadeira. Não faz. Pois não. A Edil falou justamente isso. Como uma explosão cria alguma coisa. É verdade. É verdade, irmã. É verdade. O que faz de bom de uma explosão? Não tem. Agora vamos lá. Se não existia nada, se o nada criou tudo, como é que houve uma explosão se não tinha nada para explodir? Então, o nada realmente é nada. Então, meus amados, é dessa maneira mesmo, né? Teria que ter essa pessoa inteligente, ou seja, Deus, porque Deus é uma pessoa, então, para poder criar todas as coisas. Porém, eles alegam que o universo, o homem e o divino seriam uma coisa só. O universo, o homem e o divino seriam uma coisa só. Nada se separa, ou seja, tudo está em todos e todos estão em tudo. Eles apresentam uma espiritualidade panteísta. E o que seria essa espiritualidade panteísta? Eu estou trazendo essa palavra porque é uma palavra muito usada nos meios religiosos. Vem do grego pan, que significa tudo, e de theos, que seria Deus. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Seres, átomos, carbono e a percepção humana, a própria percepção humana, meus amados. Desta mesma forma, eles entendem que Deus, Javé, Alá, Buda, Shiva, ou um xamã, são diferentes nomes para uma mesma entidade, ou seja, a força cósmica que habita no universo. Desculpem, mas no meu ponto de vista, sem atacar ninguém, nenhuma religião, eu entendo pela minha crença em Cristo que é heresia pura. Isso é heresia pura. Total desconhecimento da verdade. Total desconhecimento da verdade. Para eles, não havendo um Deus de fato, meus amados, não haverá também uma verdade de fato. É esse o entendimento que eles têm. Não existe um Deus de fato, não existe uma verdade de fato. Cada um teria o seu próprio entendimento sobre estas questões em tela e sobre todas as outras, né? Estes adeptos, eles desconsideram a verdade de um Deus único, de um Deus verdadeiro, de uma palavra fiável. De uma palavra fiável. A Bíblia Sagrada, infalível, inabalável, não se tem como contestar nada ali, não se tem como contestar nada, a Bíblia não está vendendo nada para ser humano nenhum, porque se ela vendesse, ela ia florear, e ela não floreia, ali ela mostra pecado, ali ela mostra o envolvimento de filhos de Deus, pessoas com o coração de Deus, pecando, errando, e mostra se corrigindo, como se corrigir. Então a Bíblia não é como uma revista que está tentando te vender um produto. A Bíblia é um alerta de que Deus existe e de que Ele está aí, procurando uma maneira de te alertar cada vez mais para que você não se perca, para que você consiga se colocar verdadeiramente aos pés dEle. Aos pés dEle, a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, ela proclama e decreta Cristo. E muitas pessoas não conseguem enxergar a quantidade de amor que vem através desta palavra para cada um de nós.
As pessoas parecem que são cegadas e é o maligno que cega, quando não é o desinteresse da pessoa. A pessoa nunca tem tempo para nada, meus irmãos. Ela nunca tem tempo para nada. Tá? Eles acreditam que a verdade ela está em todas as religiões. E eles aceitam a expressão, ou seja, a realidade espiritual de todas elas. Meus amados, ou eu acredito em uma coisa ou em outra. Aí eu acredito que existe o espiritismo. Acredito que existe espiritismo. Ou acredito. Mas aí eu acredito também que existe deuses. Mas aí eu acredito também que existe o universo que manda. Meus amados, sabe, eu não entendo como é que a pessoa consegue se relacionar com isso, a não ser para satisfação pessoal, a não ser para buscar trazer para ela aquilo que ela quer, Então, a Bíblia que nós lemos é totalmente diferente da que eles têm. A Bíblia deles diz assim, ó, seja feita a nossa vontade. Essa deve ser a Bíblia dessas pessoas, porque não é possível, não consigo ver de outra maneira, né? E ela, sendo dessa forma, ela entra num conflito absurdo com relação à palavra de Deus, que tem a Bíblia sagrada como referência, que é o que nós temos como orientação sobre Deus, meus amados, seus ensinos, sobre as suas verdades. Nós precisamos ter uma paridade em Cristo, meus amados. Não há verdade fora de Cristo, não há verdade fora de Cristo. Olhar para Ele é olhar para o conceito de verdade, a origem da vida, do caráter, da santidade, a origem do amor, a origem do relacionamento, do respeito. Eu poderia colocar aqui um monte de adjetivos, meus amados, mas o tempo não dá. Mas nós precisamos começar a nos ater a essas coisas. Nós precisamos entender isso. Não há verdade fora de Cristo. Não há verdade fora de Cristo. Este quarto assunto, meus amados, eu fico até emocionado quando eu falo, porque mexe um pouco comigo, porque às vezes eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem ler e não entender, conseguem olhar, mas não enxergar. E aí eu fico prestando atenção e pensando, às vezes a pessoa nem leu, nem olhou e nem prestou atenção. Ela está preocupada com tanta banalidade que ela não se atém ao que realmente é importante, não é verdade? E nós vamos entrar agora no quarto assunto, que mostra que eles acreditam em um cristianismo superado. Acreditam que o cristianismo está totalmente superado e que deve ser, por ser superado, ele deve ser substituído por expressões culturais e espirituais. Por expressões culturais e espirituais. Eles, meus amados, negam o pecado. E assim eles selam a sua sentença de morte, porque eles negam o pecado, continuam à vontade, fazendo o que quer, da maneira que eles querem, né? Se nós passarmos pelo que nós passamos, se nós passamos pelo que nós passamos hoje, desculpem, é por causa do pecado. E se nós não o reconhecermos na relação com Deus e com as coisas, nós carregaremos em nós toda a sua malícia. E quando eu falo de malícia, eu falo no sentido da palavra. Toda a sua sujeira, malignidade, maldade, toda a perdição que ele traz junto com ele. Negar a existência do pecado é selar, repito, a sentença de morte. É selar a sentença de morte. Então o pecado, ele está aqui. Hebreus 3,12 mesmo, meus amados, ele fala para nós, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Nós estamos vivendo hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É assim que diz a palavra de Deus em Hebreus 3,13. E meus amados, por intermédio do maligno, através do engano, que cresce o pecado e o fascínio por estas coisas, essas novas espiritualidades que aparecem aí, é o novo sendo apresentado, e a pessoa, bom, como eu nunca acreditei em nada, mas esse aqui me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo, então está na moda. Infelizmente, sou obrigado a dizer para os irmãos que é por isso. Está na moda. É o politicamente entendível como correto. Amanda, você gostaria de falar alguma coisa?
Gostaria, pastor, Pois não. sobre esse trecho aí que o pastor estava comentando, é exatamente isso que acontece. É uma religião que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, ela não tem aquela palavra de correção. Ela, Exatamente. então, assim, que nem eu tenho vergonha, né? Hoje em dia eu peço perdão para Deus. Porque eu cheguei num momento da minha vida onde eu acreditava em pedras, em chakras, em incenso. E isso começou a mover a minha vida. Então, quando eu me vi, mesmo que eu fui criada na igreja, quando eu me vi, eu não falava mais o nome Deus. Tudo era, ai, minha energia vai desalinhar meu chakra, e aí yoga e não sei o quê. E aí, quando eu tomei aquele baque, sabe? Eu falei, peraí, onde eu tô indo? O que que eu tô acreditando? E aí eu Verdade. senti aquela vergonha, sabe? Um pouco antes da minha conversão até. E aí é desse jeito. É uma religião que você nem existe, né? Que eu nem tinha religião mais. Eu acreditava em tudo, no fim eu não estava acreditando em nada, e você fica ali naquele caminho do precipício, literalmente. Verdade. É verdade. É verdade. É isso que você falou. É tudo isso que você falou verdadeiramente. Obrigado, viu, pela participação. Deus abençoe. Viu? Imagina, tá maravilhoso. Muito obrigada. Amém. Então, amados, ela individualiza e dá poder a grupos, como nós estávamos falando. É o politicamente entendível como correto. Isso aí individualiza e dá poder para quem? Para grupos que destoam de uma regra estabelecida. Então, esses grupos não precisam obedecer regras. A Bíblia não estabelece regras, mas ela alerta, ela fala: o caminho é esse, é assim, assim, assim. Você não precisa e não é obrigado a fazer. Deus não Marcos 4, ele fala o quê? Que ele jogou, semeou pelo caminho, um caiu em pedregulhos e assim vai. Então ele vai lançando a sua palavra, ele vai alertando o povo, e é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos alertando e orientando o povo. A pessoa tem que absorver isso. Então, eles entendem de uma maneira diferente, eles individualizam, dão poder a grupos, eles não obedecem regras de maneira nenhuma. Ou seja, ela dá legitimidade a crer e fazer o que quer e como se quer, tornando o homem senhor de si próprio. Torna o homem senhor de si próprio. Ou seja, é a carne massageando a carne, meus amados. Esqueçam o que Paulo escreveu lá, da luta contra a carne. É a carne massageando a própria carne. É desta maneira que nós vemos, minimizando assim os seus compromissos morais e os seus compromissos com as verdades divinas que nos são apresentados, não é verdade? Ignoram totalmente, como nós já falamos também, a existência do pecado, e se cegam para o entendimento da punição eterna por este pecado, por esta falta de relação. E este é o segundo tópico deste último assunto que nós vamos falar agora. Eles entram, meus amados, em contato com espíritos enganadores, achando que estas forças cósmicas, essas entidades espirituais impessoais, são forças com as quais eles se relacionam, e assim eles se sentem confortáveis e reconfortados com a aceitação social dessas coisas. Por quê? Porque a sociedade, de uma maneira geral, ela aceita isso como normal. Ela aceita isso como normal. Hoje em dia, cada um é o que quer, faz da maneira como quer. Então, eles entendem. Hoje em dia é muito simples você falar de uma religião radical. No começo da nossa aula eu falei sobre religião, falei o que é que a religião, ela monta um método, um modo, né? Então eu expliquei para os irmãos isso, e nós precisamos desse modo, mas nós não podemos, devido a esse modo, engessar a espiritualidade. Nós temos que clamar a Deus, orar, nós temos que verdadeiramente viver essa relação com Deus. Mas eles entendem essas entidades espirituais de uma maneira diferente. Nós temos alguns exemplos, inclusive, que essas entidades elas escravizam o ser humano. Depois que ele está totalmente dominado, ele é escravizado mesmo. E nós sabemos disso, e nós temos exemplos disso. Nós temos exemplos, nós vivemos essas situações, já vimos essas situações muitas vezes. E assim, essas pessoas acabam se sentindo confortáveis e reconfortados, né? Como eu já falei, com a aceitação que toda a sociedade
tem a respeito dessas coisas. Porque ninguém contesta ninguém, ninguém mais discute com ninguém. Na verdade, é um engano fatal. Se não se arrependerem e vierem a ter fé no que é verdadeiramente estabelecido por Deus, no que é verdadeiramente vindo de Deus, o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo. Não existe. A função de tudo está em Deus. Todos os nossos problemas são resolvidos por Deus. Tudo pelo que nós passamos está nas mãos de Deus. Nós podemos sofrer, mas Ele vai estar do nosso lado, passando conosco. São todas as experiências. Hoje eu vivi muitas coisas fora da igreja, muitas coisas, como eu tenho certeza que todos os irmãos viveram muitas coisas fora da igreja, e hoje nós vivemos muitas coisas dentro da igreja. E passamos por algumas tribulações, alguns sofrimentos, passamos, mas isso tudo é para quê? Para o nosso crescimento e para que nós possamos testificar Cristo às pessoas através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós passamos. E é dessa maneira que é dessa maneira que funciona. Então, meus amados, o homem, ele, como eu já disse, é incapaz de salvar a si mesmo. Incapaz de salvar a si mesmo. E a função que foi estabelecida por Deus para todas as coisas das quais nós falamos até agora, meus irmãos. Todo o universo, o cosmos, o átomo, o rio, o mar, o elefante, a vaca, a árvore. Meus amados, a nossa função é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Salmos 19. Depois, se vocês puderem fazer a leitura total do Salmo 19, é maravilhoso. Mas o começo dele já dá um up e vai despertar o interesse de vocês. Ele diz assim, que os céus, ele proclama a glória de Deus. E o firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos. Ele diz que um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Olha a profundidade dessas coisas. Ele está se referindo ao quê, meus amados? Ao universo, ao que eles estão querendo colocar como Deus. Foi criado por Deus para glorificar o nome dele, para poder mostrar para o mundo, mostrar para o povo, mundo quando eu digo pessoas, para mostrar para as pessoas que aquela criação tem que vir de uma lógica, aquela criação tem que partir de uma coisa inteligente. Quando eu falo coisa, me desculpem, mas é um impulso de falar, vem de uma coisa, de um ser inteligente, ou seja, vem de Deus. Tem que vir de Deus, meus amados. Um dia ele vai se discursar ao outro, à noite ela vai revelar o conhecimento. Não há linguagem entre eles, não existe palavra, eles não se ouvem, deles não sai nenhum som, meus amados. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz deles, ou seja, nós que estamos aqui, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar que não existe como ter isso tudo sido criado do nada. Não existe como o cosmo ser o Deus, porque o cosmo foi criado por Deus. Eu confundo a palavra coisa porque eu quero falar essa coisa que eles estão usando para poder vir e atacar e dizer que é Deus, e não é. Deus é Deus. Deus é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e ela veio para nos ajudar, para nos socorrer. Ou seja, toda a terra faz ouvir a voz, ela traz a voz de Deus para cada um de nós. Cada um de nós, meus amados, até os confins do mundo, como diz a palavra de Deus. Uma tenda foi feita para ele, né? Como noivo ele sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E assim tudo foi criado, meus amados. E deve toda a criação glorificar a Deus. E não tentar achar um jeitinho de que essa criação passe a ser Deus. Portanto, meus amados, Atos 2 nos diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pela remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando eu falo de dom do Espírito Santo, eu falo, além do dom do Espírito Santo, eu falo também, todas as vezes, sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso. Os dons do Espírito Santo. Eles vêm
porque Deus nos dá, Ele aplica isso em nós. Agora, os frutos do Espírito Santo é uma busca nossa contínua, é uma busca, e tem que tentar buscar e trazer para dentro de nós. Nós temos que buscar e ter amor dentro do nosso coração, e esse amor, ele enraiza entre tantas outras coisas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria agora de